Amém, amém. Quantos estão vindo desde o primeiro dia da nossa campanha, amém? O Senhor tem operado grandes coisas, liberado algo poderoso sobre as nossas vidas e hoje não será diferente. Então vamos ler o nosso versículo base lá em Efésios 3, que nós vamos estar lendo aí ao longo de todos esses dias. E que em nome de Jesus, esse próprio versículo já possa ir trazendo vida no nosso coração, trazendo esperança, trazendo algo de Deus, amém? E lá diz: ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, amém? Então nós estamos falando sobre o viver o sobrenatural de Deus. Já entendemos que viver o sobrenatural é algo que é fora do natural, é aquilo que a nossa mente não consegue compreender, é aquilo que humanamente não é capaz de acontecer, só acontece de forma sobrenatural, só acontece de forma divina. Então, se sair de novo daqui, você me avisa. Então, já falamos sobre viver o sobrenatural na família, já falamos sobre viver o sobrenatural na felicidade. Ontem falamos sobre viver o sobrenatural na saúde. E hoje ficou aí para mim uma tarefa, uma missão. Sobre viver o sobrenatural no ministério. Então até agora nós ouvimos coisas sobre nós. Cada um no seu individual, cada um na sua casa, cada um no seu. E hoje nós vamos ver algo sobre o conjunto de todos nós, que é o ministério. Porque o ministério ele não é formado por uma única pessoa, o ministério ele não é formado apenas pelos 5 ministérios, o ministério Projeto ID é formado por todos nós. Então nós hoje vamos aprender juntos a saber como viver no sobrenatural de Deus em nosso ministério. E aí a gente já fica esperando, será que vai ocorrer algum avivamento? Será que vai ocorrer os céus vai rasgar neste lugar? Em nome de Jesus vai. Mas o próprio Senhor Jesus já liberou uma palavra sobre isso. O próprio Jesus liberou algo. Então, em João 14, o versículo 12, pode colocar, Dan. É Jesus dizendo isso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Até o 15. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos. Jesus já liberou uma palavra sobre a igreja dele. Jesus já liberou uma palavra sobre nós. Há mais de 2000 anos atrás. Então a gente não precisa esperar um grande pregador, um grande avivalista, um grande profeta liberar algo, porque ele mesmo já liberou. Somos nós que precisamos achar onde está essa palavra dele e entrar dentro dela. A nossa vida é que tem que ser vivida para conseguir entrar dentro dessa palavra e viver isso que ele mesmo falou. Porque se Jesus curou muitos cegos e expulsou muitos demônios e fez paralíticos andares e deu palavras de sabedoria e fez tantas coisas, ele falou que eu e você faríamos coisas maiores ainda. E o segredo era para glorificar o Pai, para expandir o reino. E o evangelho ele foi sofrendo muitas alterações ao longo do tempo, dos anos. E essas coisas foi se deixando de lado. Quando eu penso em essa palavra de Jesus, e até mesmo a que nós temos, pode pôr, Danilo, também, Marcos 16:15. Estamos cansados porque de ver essa palavra, e é a base da nossa igreja. E o próprio Jesus também disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pode passar.
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha quantas palavras o próprio Senhor Jesus liberou para a sua igreja. E a igreja primitiva caminhou nessa palavra. A igreja primitiva caminhou debaixo disso, crendo totalmente no que Jesus fazia e falou, e eles fizeram obras maiores. Fica o convite para estudarem lá o livro de Atos dos Apóstolos e ver a história da igreja primitiva, onde eles oravam e as paredes tremiam, onde a sombra de um homem curava os enfermos, onde eles expandiram o evangelho, onde o sobrenatural de Deus estava acontecendo ali naquele ministério. E desde o dia que verdadeiramente eu conheci a Jesus, como assim, Lucas? Você não nasceu na igreja? Eu nasci na igreja, mas tem um momento que a gente conhece Jesus verdadeiramente. Sabia que você pode estar vindo todo culto e ainda não conhece Jesus verdadeiramente? Assim aconteceu comigo. Até o dia que eu conheci Jesus verdadeiramente, e eu vi essas coisas que a igreja primitiva fazia, eu falava, Senhor, por que hoje eu não consigo enxergar muito essas coisas? E ele só respondia no meu coração, quem crê no meu nome, obras maiores fariam. Então eu comecei a estudar para ver o que essa igreja seguia, quais eram os padrões que a igreja primitiva tinha para conseguir viver. E eles viviam o evangelho puro, o evangelho ainda sem muitas reformas, um evangelho totalmente deixado por Jesus. E o ponto de partida é que eles eram completamente apaixonados por Jesus. Eles queriam fazer a obra de Jesus. Eles queriam apenas expandir o reino de Jesus. Eles queriam apenas ser usados por Jesus. Eles queriam apenas tornar Jesus conhecido. Ainda não tinha isso do venha a nós, venha a nós. Eles só queriam fazer as coisas do reino. Mas isso parece até muito claro que a igreja primitiva seguia. E profeticamente eu creio que todos nós ou estamos ou estaremos vivendo dessa forma, olhando para o reino, olhando para Jesus, não olhando para nossas próprias coisas, não olhando querendo bem materiais, porque tudo passa. Mas a presença do Senhor não passa, e o reino dele é um reino eterno, diz a palavra. Mas há uma coisa que eu quero focar aqui hoje, que a igreja primitiva tinha. Algo que é muito necessário em nossos dias e que muitas vezes está faltando. Então hoje é uma palavra que não vai ser uma palavra doce de ser ouvida. Eu não sei por que essas coisas caem para mim. Até sei, mas uma vez eu perguntei para Deus, e até quando eu tinha entendido qual que era o meu ministério, eu falei, o que o Senhor quer que eu faça? E ele falou assim, eu preciso que você guerreie contra os falsos ensinos, contra as heresias, contra a apostasia. Então não se surpreenda em palavras como essa de hoje. Mas algo que aquela igreja tinha e que foi se perdendo ao longo do tempo, e a chave para viver o sobrenatural de Deus no ministério é a unidade. Queridos, aquela igreja era tão unida, mas tão unida, que eles dividiam entre si o que eles tinham. Eles vendiam os seus terrenos, os seus bens materiais, e depois repartia todos por igual, porque eles eram tão unidos, eles oravam juntos, eles faziam juntos, eles eram colados, unidos. E, como o nosso pai espiritual, o apóstolo Olivetti, sempre fala, a união traz a unção, e a unção a bênção de Deus. Satanás, sabendo disso, ele começa ao longo da história, ao longo dos tempos, criar várias coisas para acabar com a união do povo de Deus, para destruir esse laço de união. E, consequentemente, as igrejas não vivem o sobrenatural de Deus. É até interessante porque o apóstolo Paulo, ele compara o corpo de Cristo, a igreja, com o corpo físico. E nós conhecemos essa palavra, e ele fala,
se o olho não quiser ser olho, mesmo assim ele não vai ser outro órgão. Ou se a mão quiser fazer a coisa que o pé faz, não vai ter como, todos precisam estar unidos. E isso é interessante, queridos, porque o corpo físico de uma pessoa com deficiência, ele até vive bem, porque ele consegue se adaptar àquela situação, mas ele não vive a totalidade do que o corpo humano foi criado para viver. E assim é o corpo de Cristo. A igreja que às vezes não está tão unida, ela até pode viver, mas não vai viver a totalidade do sobrenatural de Deus no ministério. E aí Satanás, para destruir essa união, para acabar com isso, ele começa a criar conceitos. E tem um conceito que hoje em dia está muito em alta. Tem um conceito que toda vez que eu abro o Instagram, aparece alguma coisa para mim. Essas coisas me perseguem. Eu não posso abrir o YouTube que aparece alguém falando alguma coisa. Que é o tal do abuso espiritual. Alguém já viu, leu esse termo, já ouviu? Graças a Deus, poucas pessoas. Mas é algo que está muito em alta, muito em alta. O que eu vejo de gente falando, sofri abuso espiritual, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu comecei a parar para pensar, o que será que é isso? Será que é verdade? Será que não é? O que será que é o abuso espiritual? E no primeiro momento, para mim era plena frescura mesmo dessa geração. Mas minha esposa, psicóloga, é sempre meu ponto de equilíbrio, ela fala que eu não posso pensar e nem falar desse jeito. Não pode falar que é frescura. Você não sabe a dor da pessoa. Então eu comecei a pesquisar, e aí eu descobri que o problema é muito mais a fundo. Porque é algo que existe. Sim, eu descobri isso e nós vamos entender o que é. Porque nós somos uma igreja madura e precisamos ser maduros e entender o que de fato é. Para que tudo que não é isso, a gente é maduro para discernir. Então eu percebi que o problema é mais baixo, porque é algo que existe. Mas que Satanás está distorcendo. E aí ele consegue atacar dos dois âmbitos. Quando realmente o problema existe. E aí ele destrói o ministério, destrói a pessoa, destrói a ovelha, destrói o pastor, enfim. Mas aí ele está atacando muito mais quando ele distorce. Porque aonde não tem isso, está sendo gerado como se tivesse. E da mesma forma, pessoas têm sido destruídas, ministérios têm sido destruídos. No último ano eu vi cada coisa saindo de ministérios grandes, de homens grandes, de mulheres grandes de Deus. E a gente não sabe até que ponto realmente aconteceu aquilo. Ao meu olhar de Lucas, em muitos casos é plena frescura, mas a Carol fala que eu não posso dizer isso. Vamos entender então o que é de fato o abuso espiritual. Isso é muito importante, e principalmente para a liderança deste lugar, entender o que de fato é o abuso espiritual, para que a gente não cometa. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então eu creio que essa palavra hoje não é apenas para a gente saber o que não é e que está sendo distorcido, mas também a gente entender o que é e não chegar perto dessa armadilha. O abuso espiritual, ele refere-se a práticas ou comportamentos de líderes religiosos, grupos ou indivíduos que manipulam, controlam ou exploram as crenças e a fé de outra pessoa para fins pessoais, financeiros ou de poder, causando danos emocionais, psicológicos e espirituais à vítima. Esse abuso pode ocorrer em diversas religiões ou comunidade de fé e envolve a distorção de ensinamentos religiosos para justificar ações prejudiciais. Então é algo seríssimo. É algo bem fundo, bem pesado. Algumas formas que pode ser: controle excessivo, um líder ou grupo que exige uma obediência absoluta às suas palavras ou interpretações religiosas, sem espaço para questionamento ou discordância.
Pode ser também uma manipulação emocional e psicológica. A vítima é feita a se sentir, não pensar ou agir de acordo com a própria vontade, sendo consequentemente manipulada a acreditar que está em erro ou pecando se não seguir as orientações do líder. Pode ser também uma exploração financeira. A vítima é pressionada a doar grandes quantias de dinheiro em recursos pessoais, muitas vezes sob a promessa de bênção divina ou salvação. Pode ser também uma distorção dos ensinos religiosos. Interpretação dos textos religiosos é manipulada para justificar os comportamentos abusivos ou prejudiciais, afastando os membros do entendimento tradicional e saudável da sua fé. Alguns do que realmente pode ser. Percebem que são coisas bem extremas e que, de fato, aí destrói uma pessoa. Coisas muito extremas. E eu comecei a ver que não é algo novo. O Senhor me levou e me deu vários exemplos na palavra, em que houve, de fato, um abuso, chamado o abuso espiritual. Como, por exemplo, os fariseus e os escribas. Não precisa nem abrir, eu só vou citar, mas lá em Mateus 23, conta um relato sobre isso. Os fariseus, eles distorciam totalmente o que era a lei de Deus, fingiam que seguiam aquelas coisas, e ainda jogavam julgo nas pessoas que não seguiam. E aí Jesus chega neles, repreendendo eles, chamando eles de hipócritas, de raça de víboras, porque eles estavam destruindo aquelas pessoas, distorcendo o que era a verdade mesmo da palavra de Deus. E nem sequer eles seguiam aquilo, eles se faziam toda aquela imagem. Por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É algo que por fora, um sepulcro que era todo lindo, e por dentro podre. Um exemplo, olha que coisa extrema, olha que coisa ruim mesmo, e que destruiu muitas pessoas. Um outro exemplo, a história do profeta jovem e o profeta velho. O que aconteceu nessa história? Basicamente, Deus dá ordem para o profeta novo, pede para ele ir a um certo lugar, dá uma certa palavra, dá ordem para ele não comer e ainda seguir por um outro caminho. O profeta velho, sabendo disso, se encontra com esse rapaz e fala assim, Deus, na verdade Deus falou para mim, para você aqui, se alimentar na minha casa e ir embora por aqui. Sabe o que acontece com o profeta jovem? Ele é morto por um urso, porque ele desobedeceu a Deus. E aquele profeta velho, ele usou da autoridade que ele ainda tinha de profeta, para literalmente assassinar aquele rapaz. Olha que exemplo profundo do que é o abuso espiritual. Temos também a história de Balaão, onde um rei chama Balaão, que era um profeta ali da região, e pede para ele amaldiçoar aquele povo de Israel. E Balaão fala, eu não posso. E Deus aparece para Balaão e fala, você não pode. E aí, movido por ganância, dinheiro, porque o rei só vai aumentando a oferta para ele, Balaão chega no nível que ele fala assim, eu não posso profetizar contra aquele povo. Mas, vou armar um plano aqui, Aquele povo ali é tendencioso, dá as mulheres aí, para ver se eles não vão se juntar com essas mulheres, e aí, se juntando com essas mulheres, a idolatria vai entrar em Israel, pronto, você destruiu eles. E é isso que acontece. Um exemplo do abuso que o profeta ali, para recurso próprio, benefício próprio, ganhar um dinheiro, armou todo um circo e enganou uma nação toda. E tem tantos e tantos e tantos outros exemplos, queridos. De algo profundo, de algo que ao longo de muitos anos, muito tempo, tem realmente destruído. Mais um para fechar. Certo tempo em Israel existia o profeta Jeremias. E Jeremias, certo dia, tem que ir até o templo e profetizar contra os sacerdotes, por toda a corrupção que estava acontecendo ali entre os sacerdotes, entre ali o templo. E aí Pazur,
que era um sacerdote oficial da segurança ali do templo, homem de autoridade, pega Jeremias, prende Jeremias num tronco e espanca Jeremias a noite toda. Quem quer ser profeta aí? É porque ninguém levantou a mão. Mãe, é. E não pode, mãe. Hoje, fisicamente, provavelmente não, mas apanha muito. Pazur usou da autoridade dele ali do templo e espancou o profeta. Porque ele ouviu o que era verdade, ele sabia que era verdade. Porque se ele estava cometendo junto, como é que ele achou que o profeta estava inventando o caso? Mas ele usou da autoridade que ele tinha, então, para não ouvir o que Deus estava repreendendo eles e espancar o profeta. Coisas profundas. Isso, queridos, é de fato o abuso espiritual. Nós não somos a igreja perfeita e de longe de ser a igreja perfeita. Porque somos homens e mulheres normais, carentes da misericórdia e da graça de Deus, diariamente. O dia que nós fôssemos perfeitos, né, o dia que o apóstolo Olivete fosse perfeito, Deus fazia igual fez com Enoque. Já arrebatava logo que era para não se corromper com essa geração. Mas, queridos, com todo o coração, de longe, nós somos uma igreja abusiva. De longe. Podemos cometer erros, podemos muitas vezes não nos expressar tão bem, mas de longe cometemos tais atos por pura crueldade ou por puro benefício próprio, de longe. E aí o porquê que é importante que Deus pediu para falarmos sobre isso num assunto entre o sobrenatural no ministério, e aí você falou de união e de repente começou a falar de abuso? Porque Satanás tem distorcido esse problema seríssimo. E eu tenho visto na grande faculdade Instagram, onde muitos têm apresentado as suas teses de TCC, onde vários comentaristas de comentário têm deixado as suas notas, e o assunto tem sido totalmente distorcido. Totalmente distorcido. E se nós não estamos maduros suficientes para entender o que realmente é, nós vemos isso e podemos falar, nossa, é verdade, então o pastor Fagner foi abusivo comigo ontem. O mestre Lucas está sendo abusivo agora ali no altar, falando desse jeito, sendo que a Carol falou que ele não pode falar assim. Então eu já li coisas e já vi vídeos, e eu não quero, e agora é sério mesmo, eu não quero invalidar a dor da pessoa. Pode até ser que aquela pessoa realmente sofreu alguma coisa, mas a gente não pode generalizar, e as pessoas estão generalizando, como que se toda situação parecida com aquela fosse o que não é. E uma vez a Carol ouviu de uma psicóloga e apóstola que Satanás usa da fragilidade das pessoas para agir. Isso é uma grande verdade. E Satanás tem usado da fragilidade dessa nossa geração, essa nossa geração tão imatura, essa nossa geração tão fraca mesmo, essa nossa geração que toda vez que eu leio 2 Timóteo 3, eu falo, não é possível. O apóstolo Paulo teve uma visão profética dos meus dias, e ele está falando das pessoas dessa época. O que tem lá, mestre Lucas? O apóstolo Paulo fala que para Timóteo, advertindo ele que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, aonde haveria homens amantes de si mesmo, só procurando por glória, desobedientes a pai e mãe, sem respeito para nada, tendo a aparência de piedade, mas negando a própria. Queridos, é ou não é os nossos dias? Aonde só tem pessoas que estão buscando a própria glória. Aonde tem pessoas que não respeitam nem mais os pais. Não respeitam nem mais os professores. Não respeitam mais ninguém. E isso tem vindo para dentro da igreja. Tem vindo para dentro da igreja.
E aonde a igreja teria que estar andando ali em total unidade, para que o sobrenatural de Deus estivesse acontecendo dentro dos ministérios, está minando, está atrapalhando o agir de Deus. Coisas que eu li. Recebeu uma direção do líder, pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo, o líder do ministério, enfim, recebeu a orientação do líder e não ser aquilo que a pessoa queria ouvir. Aí mexeu, né, com o ego. Eu queria que você me falasse que eu ia ser abençoado e você mandou eu negar a mim mesmo e tomar minha cruz e seguir Jesus. Foi abusivo. Não pode falar essas coisas. Eu sei que eu estou errado nisso, mas você não pode chegar em mim e falar que eu tenho que mudar. E as pessoas têm tratado situações como essa, foi abusivo comigo. Por quê? Porque eu estou perdido num pecado que eu não consigo sair, ele está tentando me ajudar, mas não, foi abusivo comigo. Ué, o que está acontecendo? Sendo que Jesus, ele dá uma direção, ele pega Pedro e fala, Pedro, faz o quê? Tu me amas? Amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas. Gente, cuidar das ovelhas é direcionar, é isso. É se você estiver errado, te orientar, consertar. Isso não é abuso, isso é cuidado. E as pessoas, por ser uma geração muito fraca, têm tratado como abuso. Um cuidado de Deus, um cuidado dos pastores, um cuidado da liderança, e têm tratado como abuso. Há uma igreja que se você tem que pedir permissão para ir em alguma outro evento, alguma outra igreja, é uma igreja abusiva. Gente, nós vivemos num mundo onde existem duas coisas. Diferentes linhas de pensamentos e está tudo bem. Então, se a palavra de Deus compara o alimento físico com o alimento espiritual, se eu hoje me alimentar de feijoada, comer uma pizza na sequência, e depois mandar um hot dog, e mandar uma tapioca, o que vai acontecer comigo? Eu vou passar mal. Ué, é a mesma coisa espiritualmente. Se eu começar a ouvir várias coisas de diferentes linhas, de diferentes pensamentos, de diferentes pessoas, eu vou passar mal espiritualmente. E às vezes, não estamos maduros suficientes para poder discernir essas coisas. E aí o líder prefere olhar e falar assim, é melhor não ir, é melhor não fazer, é melhor não assistir. Isso não é abuso, isso é cuidado. E existe um outro problema. Hoje em dia tem uma enxurrada de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, apostasias, distorções da palavra. E às vezes você está caminhando por um lugar desse, e está falando, não vai, isso aí não é nem de Deus. E está batendo o pé, não, eu quero ir. Não deixou eu ir, é abusivo, olha lá, não deixou eu ir. Não é abuso, é cuidado. É cuidado. Toda vez que te direcionarem, te derem uma recomendação, e que no final das contas, como o pai sempre fala, a pessoa ainda faz o que ela quiser, então nem é obrigada a seguir. Vocês veem que lá na nossa lista lá do que é abuso, obriga a pessoa ali a todo custo. Ainda nem é obrigada, ainda vai, né, discernir aquela orientação e vai, decide. É cuidado. Não se sinta abusado, se sinta sendo cuidado, se sinta sendo zelado, sinta que é um amor vindo da liderança. E assim nós vamos nos unindo. Outra coisa que eu li, essa aqui eu nem sabia que podia ter isso. Mas como eu vi, vou falar. O pai uma vez pediu para mim assim, pesquisa para mim sobre cobertura espiritual. Preciso mandar um artigo para uma pessoa explicando. Então pesquisa aí. Vai eu começar a pesquisar sobre cobertura espiritual. Eu achei uns 2 artigos falando realmente a visão que a gente acredita, aquilo que nós seguimos. Mas eu achei bem uns 20 falando que cobertura espiritual não existe e a igreja que ensina isso é abusiva. Eu falei, pronto. Bagunça essa. Usando um versículo, que hoje em Cristo nós somos sacerdotes.
E de fato somos. Porque com a morte de Jesus, o véu foi rasgado e hoje cada um de nós tem livre acesso para entrar na presença de Deus, orar, ser cheios do Espírito Santo, ter comunicação direta com Deus. Naquela época era só o sacerdote. É isso que a palavra está falando. Então, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. O que eu acho engraçado é que as pessoas pegam um versículo sozinho assim e falam, a palavra diz, mas se bobear nem ele mesmo ora. Nem ele mesmo exerce o que é o sacerdote, buscar a Deus, ler a palavra, se alimentar, né? E a continuação do versículo diz que nós somos a nação santa. E o cara faz tudo contrário, diz a palavra. Como é que é a nação santa assim? E o mesmo versículo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E ser um embaixador é ser um representante de um reino. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino de Deus. E a pessoa não representa nada. Ué, como é que está pegando só ali? E está distorcendo, falando que não existe cobertura espiritual. E existe, queridos. De tantas coisas que nós poderíamos pegar de exemplos na palavra, eu vou pegar o próprio Senhor Jesus falando. Lá em Apocalipse, não precisam ficar com medo que ninguém vai falar dos fins dos tempos hoje aqui. Mas Jesus está pedindo para João escrever cartas para as igrejas. E se vocês forem ler lá em Apocalipse 1, e aí em diante, cada carta da igreja, Jesus fala assim, escreva ao anjo da igreja de Éfeso, escreva ao anjo da igreja de Tiatira, escreva ao anjo da igreja de Filadélfia, e assim vai. E assim vai. Aí vamos parar para pensar aqui, né? Como o apóstolo Jesus sempre fala, cabeça normal. Quem será que é esse anjo que Jesus está falando? Eu já vi pessoas interpretando, e todo respeito a eles, que Jesus realmente estava se falando de um anjo, né? De um anjo responsável, um anjo da guarda da igreja. Queridos, Jesus, né, que já está lá no céu, vamos pensar, né? Jesus já está lá no céu do lado dos anjos. Para que ele ia pedir para João, que naquele momento era homem, escrever para um anjo? Em grego ainda, né, mestre Kleber? Pediu para escrever para o anjo em grego ainda. Não foi nem na língua dos anjos, escreva aí na língua dos anjos. É óbvio que ele estava falando, ó, escreva ao responsável sobre a igreja de Éfeso. Escreva a cobertura espiritual da igreja de Tiatira. Sabe por quê? Escreva ele, porque a responsabilidade daquela igreja está debaixo dele. Jesus não ia cobrar diretamente cada um dos membros da igreja. Foi direto nele. Há um peso muito grande em cima deste casal. E ao invés de ficar acompanhando essas besteiras da internet, falando que não existe cobertura espiritual, que isso é abusivo, orem por eles. Deus cobra muito deles. Para unir esse povo tão diferente, que às vezes dá tanto trabalho, em prol do reino. Cobertura espiritual, gente, é cuidado de Deus. E esse dias até ele falou para mim, antes eu nem fosse isso, né? O trabalho que dá, né, pai? Trabalho que dá. Mas, se vocês verem por aí que isso é abusivo, né? Não preciso nem falar. E a última coisa que eu li, né? Uma igreja que tem os 5 ministérios é uma igreja abusiva. Hoje não existe mais apóstolos, nem profetas. Eu falei, caros, como é que não existe? E todo respeito a quem pensa assim, tá? Isso historicamente, depois da reforma protestante, aconteceu tanta coisa, e que ficou apenas a figura do pastor nesta reforma, mas isso não quer dizer que quem hoje está sendo direcionado por Deus a restaurar como era a igreja primitiva, atuando nos 5 ministérios, seja uma igreja abusiva. Não quer dizer. Tudo bem se eles acham que não existe mais isso hoje.
mas nós cremos que existe. Deus nos direcionou a seguir isso. Nós estamos apenas obedecendo ao Senhor e seguindo isso. E meu desejo é que todos nós nos encontremos no céu. Seja eles crendo que existe ou não. Mas não é isso que torna uma igreja sendo abusiva, uma igreja sendo, enfim, como muitos têm tratado por aí. Queridos, como eu falei, nós não somos a igreja perfeita, nós não somos as pessoas perfeitas. Aqui hoje eu estou, neste momento, representando todos os pastores, o apóstolo, a profeta, os evangelistas, todos os mestres e toda a liderança deste lugar. Se algum momento, algum de nós, alguém feriu você com alguma palavra, com alguma atitude, em alguma situação, nos perdoe, porque essa não foi a intenção. A intenção sempre é cuidar. A intenção sempre é aproximar cada um de Cristo. A intenção é sempre ajudar nessa transformação diária que é o Evangelho. A intenção é apenas direcionar, mas pode ser que às vezes a gente erre. Pode ser às vezes que a gente esteja num dia que a gente não está muito legal. E nem perceba que agiu de tal forma. Então, nos perdoe. E não deixe nada ficar no coração de cada um. Porque como nós entendemos, nós precisamos ser unidos para viver o sobrenatural de Deus no ministério. Para viver debaixo da palavra que Jesus deixou para nós. Ir por todo o mundo, e pregar o Evangelho, e curar, em nome de Jesus, restaurar, em nome de Jesus, ajudar as pessoas. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos, cada um no seu individual, estar abastecido do Espírito, sim. Nós precisamos orar, cada um no seu individual, sim. Nós precisamos meditar na palavra, sim. Mas quando estivermos aqui juntos, um precisa do outro. Um precisa estar conectado ao outro. E não pode ter espaço para esses conceitos que Satanás está lançando para tirar o foco, para derrubar os ministérios, para derrubar de viver o sobrenatural de Deus. Lucas, por que eu não estou vendo cura? Porque às vezes você só deve estar olhando essas coisas ao invés de estar orando para cura. Por que eu não estou vendo o sobrenatural de Deus? Porque às vezes a gente pode estar tão perdido e intertido com coisas assim, e não está buscando viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos deixar essa cabeça de crente comum, de crente normal, e começar a viver no sobrenatural de Deus. Leem sobre essa igreja primitiva. Leem sobre o que eles faziam, o que eles viviam, o que eles buscavam, o que eles pagavam o preço para viver. E antes de eu terminar, Deus me pediu para eu fazer algo. E eu fiquei muito temeroso para fazer. Mas, certa vez ele olhou para Pedro, como eu comentei no início, e ele disse: Pedro, tu me amas? E o Senhor deixou muito claro no meu coração, e agora é para a liderança deste lugar, que se nós não estivermos unidos, não adianta cobrar a igreja dessa união. Se cada um de nós não estiver unidos e entrelaçados, não adianta cobrar do restante da congregação. Esse sobrenatural tem que vir de cima para baixo. Essa união sobrenatural tem que vir de cima para baixo. O viver nesse sobrenatural tem que vir de cima para baixo. E assim como Jesus olhou aquele dia para Pedro e perguntou: tu me amas? E foi dando ali o que Pedro tinha que fazer. Jesus olha para nós hoje e fala isso. Ele fala: apóstolo, tu me amas? Então governe e envie as minhas ovelhas. Profeta, tu me amas? Então exorte e direcione, traga revelação às minhas ovelhas. Evangelistas, tu me amas? Então resgatem as minhas ovelhas perdidas. Pastores, vocês me amam? Então tratem e cuide das minhas ovelhas. Mestres, vocês me amam?
Então ensinem o verdadeiro evangelho às minhas ovelhas. E assim, o sobrenatural de Deus vai começar a acontecer de uma forma no nosso ministério como nunca antes. Isso que a igreja primitiva vivia vai voltar a ser restaurado nos nossos dias. Porque nós estaremos caminhando debaixo daquilo que o Senhor mesmo liberou, Ele mesmo falou, Ele mesmo declarou. E todo esse povo vai sendo unido, um a um, ministério por ministério, vai sendo unido, vai sendo entrelaçado, e essa igreja será uma igreja não a perfeita, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas, uma igreja madura, uma igreja que vive o verdadeiro evangelho, uma igreja que não se abala. Aquela igreja venceu a perseguição por causa disso. Se aquela igreja não fosse unida, eles não tinham vencido a perseguição, e o evangelho não teria chegado até aqui hoje. E eu digo isso com muito temor, mas nós já estamos vivendo perseguição nos nossos dias, e isso só vai aumentar, porque Jesus está voltando. E quando a gente estuda a volta de Jesus, a gente entende que a perseguição vai aumentar. Então nós precisamos ser uma igreja madura, unida e cheia do poder do Espírito Santo. Aonde um vai levantar o outro, um vai ajudar o outro, e vai resgatar os que ainda estão perdidos por aí. Amém? Podem ficar de pé. Senhor Jesus, nós apenas queremos, Pai, colocar a nossa vida, colocar o nosso ministério debaixo da palavra que o Senhor já liberou, debaixo da palavra que o Senhor já declarou, debaixo da palavra que o Senhor já determinou. Por isso, Senhor, tudo aquilo que pode nos atrapalhar de viver esse sobrenatural, Pai. E principalmente algo chamado desunião, que cai agora por terra em nome de Jesus. Pai amado, que o primeiro sobrenatural em nosso ministério possa ser a união, Senhor. Que uma união sobrenatural possa vir sobre nós, possa ser derramado sobre os nossos corações, possa ser derramado sobre a nossa mente, possa ser derramado sobre a nossa vida, Pai. Para que possamos juntos viver algo como nunca antes, algo muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Nos ajude a exercer a verdade do Teu Evangelho, a viver a verdade, a pureza do Evangelho inicial, Pai. O Evangelho que ainda não tinha muitas interpretações humanas, era o puro e genuíno Evangelho vindo de Ti, Jesus. Nos ajude, Pai, a viver esse sobrenatural, para que no nosso ministério curas possam ser realizadas através do Teu nome, pessoas possam ser libertas através do Seu nome, pessoas possam ser resgatadas através do Seu nome, tudo para expandir o Teu reino, tudo para louvor e honra da Tua glória, Pai amado. E Senhor, nós também já colocamos diante de Ti o mês de maio, Pai. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar abençoando o nosso mês de maio. Que possa ser um mês, Pai amado, de muitos milagres, de muitos sinais vindos de Ti. Que possa ser um mês de avivamento, Senhor. Que possa ser um mês, Pai amado, onde toda religiosidade será quebrada, para que o agir do Teu Espírito Santo possa fluir em nosso meio. Que possa ser um mês, Pai amado, aonde nós veremos as maravilhas que vêm de Ti, Pai. Experimentaremos em nossos lares, em nossas casas, em nossos trabalhos, mas principalmente todos juntos em nosso ministério, Pai amado. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Pai amado. Aleluia.